Fala galera, hello guys, how are you doing? Mete essa boleiragem no começo aqui para dar aquela animada na nossa manhã. Essa é a nossa última aula sobre termoquímica e a gente vai resolver alguns exercícios que ainda ficaram faltando, específicos sobre o assunto de cálculo de entalpia e algumas relações que envolvem calor numa reação química. Só que antes de começar a aula, a gente é professor, mas o professor tem que criar um hábito também de ouvir o aluno. A gente só cresce quando a gente ensina, mas também a gente aprende. Tá? E uma coisa no dia de ontem me marcou. Vendo no Twitter, a Nicole colocou uma postagenzinha que dizia assim, que incomodava ela o fato de nenhum professor ter comentado nada a respeito do que a gente tem passado no Brasil. E isso me deixou sensibilizado. E então eu vou aproveitar o começo dessa aula e não posso então deixar de passar essa oportunidade para lembrar vocês de uma coisa que é muito importante, tá? Se alguém estiver vendo esse vídeo no futuro e do que eu estou falando, a gente está no auge da pandemia de Covid no Brasil e o Brasil está infelizmente dividido numa polarização política que não leva para merda nenhuma e a disseminação da epidemia se alastra. E a gente viveu 2 episódios recentes de crimes contra negros. Um menino de 14 anos numa favela do Rio de Janeiro foi fuzilado e um cidadão americano negro foi morto por um policial num movimento de asfixia mecânica com a perna no pescoço do cara. Então, eu vou aproveitar o que a Nicole falou e deixar aqui registrada a minha posição de a gente ter que ser totalmente veemente e forte contra qualquer tipo de preconceito e contra qualquer tipo de intolerância. Não tem mais espaço no mundo que a gente vive para permitir que pessoas sofram por algum conceito prévio que alguém tenha dessa pessoa ou que a gente não tenha tempo de respeitar e de ouvir o próximo. Então eu queria deixar aqui registrado a minha total indignação contra qualquer ação preconceituosa ou intolerante contra qualquer pessoa que seja, religiosamente, por etnia, por cor, por país, por qualquer coisa. Certo? Isso só não é válido para o Morretes e para o Gustavo, que, 2 caras chatos. Esse nós temos que descer o sarrafo, porque esses incomodam a nossa vida. Não, brincadeira. Beijo para vocês, tá? Vocês são chatos pra caralho, mas moram no nosso coração. Fechou? Então, Nicole, eu deixei registrado isso porque isso me deixou... realmente a gente às vezes passa, professor de ciências, de química, mas a gente é um cidadão e a gente está junto, então, em qualquer tipo de batalha ou de defesa, de negação e de contrariedade a qualquer forma de preconceito e de intolerância. Dito isso, vamos para a aula. E eu vou desaparecer para dar espaço para que eu possa resolver os exercícios na totalidade da tela. Abraço, galera. Nos vemos lá no final da aula. Hora de estudo, página 34. O dióxido de enxofre é um subproduto da química de combustíveis fósseis, podendo combinar-se com a água para formar o ácido sulfuroso. Alternativamente, o dióxido de enxofre pode reagir com o oxigênio da atmosfera para formar o trióxido de enxofre, que por sua vez forma em água o ácido sulfúrico. Então, olha só, aqui eu vou usar a lei de Hess, né? Então, eu tenho uma equação aqui embaixo que não está me indicando os coeficientes aqui, o balanceamento da equação. E está me perguntando quanto que vale o ΔH. E para eu achar o ΔH dessa reação desconhecida, ele me deu 2 reações. Então, eu sei que para esse tipo de resolução eu vou usar a lei de Hess. Como é que eu faço com a lei de Hess? Vamos lá, então. Basicamente, aqui eu tenho SO2 no reagente e SO3 no produto. Então, eu vou fazer isso novamente aqui. Está vendo aqui? O SO2 está aqui, no lado do produto, mas eu quero ele do lado do reagente. Então, eu vou copiar a primeira equação invertendo o ΔH. E invertendo a equação. Então, eu vou ter SO2, que vai se decompor em S mais O2. Como eu inverti a equação, eu simplesmente faço o quê? Eu vou inverter o sinal do ΔH.
Eu quero o SO3 do lado do produto, ele já está do lado do produto. Então, a segunda equação eu vou copiá-la exatamente igual. S mais 3 meios de O2 produzindo SO3. ΔH igual a menos 396 kJ. Tranquilo? Vamos simplificar as duas? Ao simplificar, a gente já vai achar o ΔH da reação e os coeficientes que está me procurando. Quanto vale o X, quanto vale o Y, quanto vale o Z e quanto vale o W. Vamos lá, eu posso cortar o S do reagente com o S do produto. 3 meios é igual a 1,5. E aqui eu tenho só 1. Então, eu vou cortar esse 1 com esse 1,5. E aqui vai me sobrar o quê? Meio O2. Me sobrou o SO2 aqui. Tá? E me sobrou aqui, então, o SO3. Então, o ΔH vai ser a soma dos ΔH das reações anteriores. Nesse caso, então, fica 297 menos 396. ΔH igual a menos 99 kJ. Dessa forma, então, o X vale 1, o Y vale meio, o Z também vale 1 e o ΔH vale menos 99. 1, 1,5, 1 e menos 99. 1, 1,5, 1, 1,5, 1 e menos 99, letra B. Tranquilinho, galera? De boa? Vamos lá, então. Próximo exercício, continua na hora de estudo, na página 34. Ele quer saber, para a condensação de 36 gramas de água, qual é que é a entalpia. O que é condensar? Condensar é a água gasosa virar o que agora? Água líquida. Tranquilo? Isso é condensar. É a água gasosa virar água líquida. Condensação é sinônimo de liquefação. Vamos lá, ele quer 36 gramas de água. Quanto que pesa? Qual é a massa de 1 mol de água? Ademir, o hidrogênio tem massa 1, 1 vezes 2, 2, mais 16 vai dar o quê? 18. Então, 36 gramas equivale a 2 mols. Então, eu vou achar o valor para esse ΔH aqui e no final eu multiplico por 2. Vamos lá, então. Aqui é bem facinho esse, né? Aqui eu tenho água líquida, que eu quero ela do lado do produto, e aqui eu tenho a água gasosa, que eu quero ela do lado do reagente. Então, eu vou copiar a primeira, olha lá, H2 mais meio O2, formando H2O no estado líquido. ΔH, então, vai dar, copiei igual, menos 285. Esse é o ΔH. A segunda eu tenho que inverter, porque eu quero a água gasosa do lado do reagente. Então, eu vou ter o quê? H2O gasoso, originando o quê? H2 mais meio O2. Como eu inverti, eu vou ter aqui, então, agora quanto? Mais 242 kJ. Vamos lá, então. H2, simplifica com H2, meio O2, meio O2. Se eu pegar aqui, então, eu vou ter apenas o quê? Sobrou H2O gasoso do lado do reagente e do lado do produto H2O líquido. Isso aí, o que é, então? Isso aqui é passando do estado gasoso para o estado líquido, isso é condensação ou liquefação. O ΔH desse processo vai ser igual a 242 menos 285 igual, ΔH igual a menos 43 kJ. Só que esse resultado é para 1 mol de água, que daria 1 mol de água, seria para 18 gramas. Como ele quer para 36 gramas, então eu vou pegar esse menos 43 e multiplicar por 2, eu vou ter, então, menos 86 kJ. Esse é o valor da entalpia para converter 2 mols de água gasosa em 2 mols de água líquida.
o famoso condensação ou liquefação. De boa? Vamos para frente então? Olha lá. O benzeno pode ser obtido através da trimerização do acetileno. Está aqui a reação que eu quero. Eu vou copiar aqui, ó. 3C2H2 formando C6H6. E eu vou ter, então, aqui duas equações termoquímicas, ou seja, eu vou trabalhar com essas duas equações de tal maneira que eu reposicione elas para encontrar essa reação com o ΔH desconhecido. Isso aqui vai ser, então, a famosa o quê? Lei de Hess. Vamos lá. Me interessa quem da primeira aqui? Me interessa o C6H6. É ele que me interessa. Tranquilo? Só que aqui eu quero quanto? Aqui eu quero 1 mol. E aqui eu tenho 2 mols. Então, eu eu ainda quero ele do lado depois da seta, do lado do produto. Então, olha o que eu vou fazer com a primeira equação. Eu vou dividir todo mundo por 2 e vou trocar de lado. Então, lá, ó, 12CO2 vai virar o que agora aqui? 6CO2 mais 6H2O vai virar 3H2O. Setinha. 2C6H6 vai virar simplesmente o que agora? C6H6. E 15O2 vai virar o que agora aqui? 15 meios de O2. Tá vendo? Eu inverti e dividi todo mundo por 2. Então, o que acontece com o ΔH é a mesma coisa que acontece com toda a reação. Não era menos 800, ele vai virar o que agora aqui? Mais 400. Eu inverti o sinal e dividi por 2. Na segunda equação, quem me interessa é o C2H2. Mas aqui, olha só, mas eu quero quanto? Eu quero 3 mols disso aqui. E eu quero ele antes da seta. Aqui eu tenho 2 mols e depois da seta. Então, eu preciso inverter e preciso fazer com que esse 2 vire 3. Eu preciso multiplicar por um número que vezes 2 vai dar 3. Esse número quem é? 3 meios. 3 meios vezes 2, eu corto, vai dar o quê? 3. Então, eu vou multiplicar toda a equação por 3 meios e ainda vou invertê-la. Vamos lá, então. Ó, esse aqui multiplica por 3 meios, vai dar o quê? Vai dar C2H2. Vai dar 3, né? 3C2H2. Mais, agora multiplica 5 vezes 3 meios. Vai dar o quê? 15 meios de O2. Do outro lado agora, vamos lá, agora eu vou inverter. Multiplica, ó, aqui, esse 4. 4 vezes 3 meios. 3 vezes 4, 12. Vai dar o que então? Vai dar 12 sobre 2, que vai dar o que então? 6 CO2, mais multiplica 2 por 2 vezes 3 meios, que vai dar o quê? 3. Mais 3H2O. E o ΔH? Vamos lá. Eu não inverti, então esse sinal que era mais vai ficar o que agora aqui? Menos. E eu vou 310 também vezes 3 meios. Então, vai dar quanto isso aqui? Vai dar 630 sobre 2, que vai dar 315. Fechou? Isso aí. Vamos ver se a simplificação chega no que eu quero. Vamos lá. 15 meios de O2, 15 meios de O2. 6CO2, 6CO2. 3H2O, 3H2O. Sobrou quem? Sobrou do lado do reagente só 3C2H2. Sobrou do lado do reagente só 3C2H2. Sobrou do lado do produto apenas o C6H6. Sobrou do lado do produto apenas o C6H6. Ou seja, já que a minha simplificação resultou na equação que eu procurava,
o ΔH dessa reação desconhecida vai ser a soma do ΔH das reações anteriores. Eu tenho o que ali? Eu tenho mais 400 menos 315, ΔH igual a mais 85 kJ. Tranquilo? Fechou? É isso aí, né? Beleza, de boa na lagoa. Vamos lá, então. Próxima. Tá pequenininha aqui a letra. Vamos direto para o que interessa, que a gente quer saber já é o cálculo da entalpia. Eu tenho uma reação aqui em cima que forma um banheiro, tá vendo? Forma o WC. Ó. Sem graça. Olha lá. Eu tenho o tungstênio reagindo com o carbono grafita, que é o grafite, formando o carbeto de tungstênio. E aí eu quero saber qual é o ΔH dessa reação. E eu tenho então a reação 1, a 2 e a reação 3. A partir da lei de Hess, pode-se determinar o calor de formação do carbeto de tungstênio é igual a... Vamos lá. Na primeira, quem que me interessa? Me interessa aqui, ó, 2W, 2 mols de tungstênio. Mas eu quero apenas 1. Então, essa primeira equação, eu vou copiá-la dividindo por 2. Então, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com W mais 3O2, fica o que agora aqui? 3 meios de O2, produzindo WO3. E o que acontece com ΔH? Eu vou também dividi-lo por 2. É 1681 e eu vou dividi-lo por 2 igual 840,5. Mantenho o sinal, fica o que aqui então? Fica menos 840,5. Vamos pegar a segunda equação aqui. Quem que me interessa aqui? Nela me interessa o carbono grafite, que já está certinho, tá vendo? Está antes da seta e na quantidade correta. Então, eu vou copiar a segunda, é exatamente igual. Carbono grafite mais O2, produzindo o quê? CO2, copiei a equação igual, o ΔH vai ser exatamente o mesmo valor, menos 394. E, finalmente, a terceira reação, que me interessa quem? Me interessa está aqui, ó. Me interessa o carbeto de tungstênio. Só que aqui aparece com 2 mols e eu só quero 1. E aqui aparece antes da seta, mas eu quero depois da seta. Então, essa terceira e última reação, eu vou copiá-la invertendo e dividindo por 2. Vamos lá, então, aqui, ó. 2WO3, vai ficar só o que agora aqui? WO3, mais 2CO2. Então, vai virar só o que aqui? Vai virar só CO2. 2WC, vai virar só o que? WC, mais 5O2. Divide por 2, vai ser o que era aqui? 5 meios de O2. O que acontece com o ΔH? Ele era menos. Como eu inverti, ele virou o quê? Mais. Como eu dividi por 2, então eu tenho 2.392 dividido por 2 igual 1.196. 1.196. Vamos ver se eu simplifico as coisas aqui. Vamos lá, então. Olha só. Deixa eu botar a canetinha aqui. WO3, WO3. Mais quem aqui? CO2, CO2. E o O, olha só, eu vou fazer aqui. Eu tenho aqui 3 meios de O2 mais O2. Aqui, ó. Antes da seta. Tá vendo aqui, pessoal? E eu tenho, depois da seta, eu tenho o quê? Olha lá, ó. Eu tenho 5 meios de O2. Vamos transformar isso em número mais fácil. 3 meios é quanto? É 1,5. Mais 1, vê se isso é igual. Quanto que é dividido por 2? Não é 2,5? 1,5 mais 1 é igual a 2,5. Então, eu posso cortar esse 3,5 com esse 1, que é igual a 5 meios. Me sobrou o quê? Me sobrou o W, que está aqui. Me sobrou o C, que está aqui. E me sobrou o carbeto de tungstênio, que está aqui. Fechou. Então, o ΔH vai ser a soma dos deltas H das reações anteriores. 1.196 menos 394 menos
840,5 igual menos 38,5. ΔH igual menos 38,5 kJ. Beleza? Eu particularmente acho isso um exercício gostosinho. Isso é um exercício legal. É um exercício de lógica, tu vai trabalhando e quando tu simplifica no final, tu chega até um certo orgasmo intelectual, aquela sensação prazerosa de ter alcançado um objetivo de raciocínio. Esse é um dos prazeres que a gente tem de conseguir resolver um exercício que aparentemente é mais complicadinho. Vamos para a próxima aqui. Deixa eu ver aqui, galera, controlando o tempo que a gente tem. Mesma situação, vamos direto, vamos sem mais nem menos. Calcule a variação da entalpia para a reação de formação do benzeno a partir das demais reações. Formação do benzeno. Então, aqui, ó, ele quer saber a entalpia para formar o benzeno, que é C6H6. Então, para formar o benzeno, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que juntar o C mais o H2. Lembra? Reação de formação é aquela reação para a formação de um mol de qualquer substância, estando todos os reagentes no estado padrão. Fechou? Aqui eu faço o que então? Eu preciso de 6C e preciso de 3H2 para ter 6C e 6H. Fechou? Vamos agora então remanejar aquelas reações para alcançar aquela. Está aqui, né? Aqui a reaçãozinha está aqui, ó. 6C, 3H2, C6H6. Vamos lá então. O que eu faço com a primeira? Quem me interessa aqui na primeira, deixa eu ver. Me interessa aqui o carbono grafite. Só que tem só um mol, eu quero 6. Então, eu vou pegar a primeira e multiplicar por 6. Vou ficar com 6C mais 6O2, produzindo 6CO2. ΔH vai ser igual ao quê? Eu vou multiplicar por 6. Então, eu tenho 94,1 vezes 6 igual a 564,6. Então, menos 564,6. A segunda me interessa quem? Me interessa o H2. Só que eu quero 3 mols. Então, eu vou fazer isso aqui vezes 3. Então, eu vou ficar com o que aqui agora? Vou ficar com 3H2 mais 3 meios de O2, produzindo 3H2O. O ΔH vai ser igual a 3 vezes aquele valor. Então, eu tenho 68,4. 68,4 vezes 3 igual menos 205,2. Menos 205,2. E, finalmente, a última equação que me interessa. Opa, deixa eu apagar esse tracinho que foi borrado aqui. Olha lá. Finalmente, a última equação que me interessa quem? Me interessa o benzeno, C6H6. Só que eu quero do lado do produto, está do lado do reagente. Então, eu tenho que inverter. Vou copiar ela invertida. 6CO2 mais 3H2O, produzindo C6H6 mais 15 meios de O2. ΔH vai ser igual ao quê? Já que eu inverti ela, eu vou inverter o sinal. Mais 781 kJ. Vamos simplificar? Vamos ver se deu certo? Vamos lá, então. Olha lá. 6CO2, 6CO2. 3H2O, 3H2O. Quanto é que eu tenho? Quanto é que eu tenho, pessoal, de oxigênio aqui? Olha lá. Quanto que é 3 meios? Ademir, 3 meios é 1,5. 1,5 mais 6 vai dar 7,5 mols de O2. Quanto que é 15 dividido por 2? Ademir, também é 7,5. Então, eu posso cortar o 15 meios com o 3 meios com o 6. Me sobrou o que aqui? Me sobrou o 6C mais o 3H2, formando C6H6. Já que é a equação que eu encontrei, a equação que eu procurava, o ΔH vai ser, então, a soma dos ΔH das reações anteriores. Então, eu vou ter 781 menos 200... Deixa eu errar aqui, peraí. 781 menos 205,2 menos 564,6 igual
ΔH igual a 11,2. ΔH igual a mais 11,2. Letra B, classifica a reação de formação do benzeno em endotérmico e exotérmica. ΔH positivo, isso vocês são feras, já sabem que essa reação, então ela vai ser o quê? Endotérmica. Vamos lá então, firmes e fortes, tá? Essa aqui eu vou fazer depois, sabe por quê? Porque eu estou controlando o tempinho aqui, ó. Depois eu volto e faço esse aqui, tá? Então, ó, o nosso tempo ficou curto ali, então eu vou deixar para vocês. A gente tem um limite para essa aula hoje cronometrado de 25 minutos. Então, o nosso tempo já está estourando. A tarefa, vocês vão fazer aquele outro exercício ali que eu acabei dando uma pulada. Vocês vão depois dar um pause na aula ali, só pega aquela atividade e faz aquela atividade. E a tarefa vai ficar um exercíciozinho que é o próximo, mais aquele que eu dei uma puladinha sorrateira ali. E aí agora vocês voltam para a aula comigo. E quem quiser que não for aluno ou estiver vendo esse vídeo no futuro, já pode seguir direto e acompanhar a resolução do próximo. Quem está comigo online agora, nesse momento, fecha essa página, volta para mim e depois confere a resolução da tarefa. Galera, um abraço para vocês, obrigado pela atenção e eu sou grato por ter conhecido vocês e por estar compartilhando esse momento agora. Abraço! E a tarefa? Vamos lá aqui então. É possível sintetizar o metano gasoso a partir do carbono como hidrogênio. Vamos lá então. Ó, é possível, vamos botar aqui, é possível sintetizar o metano a partir da reação do carbono sólido mais o hidrogênio gasoso, mais o H2. É isso que o enunciado falou. Vamos só dar aquela balanceada legal para dar acertada, né? Então eu preciso colocar o número 2 aqui na frente. Que daí eu tenho um C aqui e tenho um C aqui. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4Hs, e aqui eu tenho 4Hs. Show de bola! Então, esse é o típico exercício da lei de Hess. Eu quero achar o ΔH para aquela reação de cima, baseado nessas reações que eu tenho aqui. Vamos trabalhá-las então. Ó, na primeira reação, quem é que interessa para a gente de cara? É o carbono sólido, que é esse aqui. Show de bola, está igualzinho como eu quero. Então, eu vou copiar a primeira do mesmo jeito. Carbono sólido mais o O2 produzindo o CO2. Copiei a reação igual, o ΔH é o mesmo que eu tenho ali. Menos 393,5. Vamos para a segunda aqui. Quem é que me interessa na segunda? Olha lá. Me interessa o H2. Tá vendo? Que ele está aqui, ó. Só que eu quero 2 mols. Então, eu vou pegar essa segunda reação e vou multiplicar por 2. Eu vou ter o que aqui agora? Então, eu vou ter 2H2 mais 2 vezes 1/2, fica 1. Mais o O2 produzindo 2H2O. ΔH é igual a menos 285,8 vezes 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 5, 10, com 1 vai dar 11, vai 1. 2 vezes 8, 16, com 1, 17, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1 vai dar 5, então vai dar menos 571,6, certo? Conferindo aqui, 571,6. Próxima equação, então essa aqui é a transformação que eu fiz na segunda equação. A terceira equação, quem me interessa? Quem me interessa é o metano aqui, ó, que está do lado do reagente, mas eu quero ele do lado do produto. Então, eu vou copiar a terceira e invertendo ela. Vamos lá, então. Eu vou copiar aqui, ó, CO2 mais 2H2O. Tá vendo aqui, ó? Quem era o reagente, desculpa, o produto, virou reagente agora, formando CH4 mais 2O2. ΔH igual a, já que eu inverti a equação, eu simplesmente vou fazer o que agora aqui? Inverter o ΔH. Se tudo ficou dos conformes certinho, eu vou simplificar essas 3 e vou alcançar a primeira lá de cima. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou cortar 2H2O com 2H2O. CO2 com CO2. 1O2, 2O2 com 2O2. Sobrou o quê? Sobrou C mais 2H2
formando CH4. O ΔH vai ser igual a, vamos fazer aqui a conta, eu vou ter então 890,3 menos 571,6 menos 393,5 igual menos 74,8. ΔH igual a menos 74,8. O pessoal tem um gráfico, eu não sei qual gráfico que é, tá? Mas como é uma reação exotérmica, esse gráfico tem que começar em cima e acabar embaixo, tá? Porque todo gráfico de reação exotérmica, a entalpia do produto é menor do que a entalpia do reagente. Galera, um abraço para vocês, obrigado pela atenção. Encerramos o assunto termoquímica e partimos agora para a cinética química. Fui!